Estamos mais uma vez aqui juntinhos para mais um componente curricular de ciências. Meu nome é Amanda Cisneiros e eu sou a professora que vou acompanhar essa turminha do terceiro ano. E o tema da aula de hoje é as partes das plantas. Olha só, eu escolhi uma música para a gente iniciar a nossa aula. Pega o teu caderninho, o teu lápis e a borracha, anota as diquinhas principais, porque no final de cada aula nós temos um desafio, ok? Nós vamos cantar e dançar. Preste atenção no trechinho dessa música. Vamos lá? Árvore da montanha, olê, ai, aô. 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 Esta árvore tinha um galho, ó que galho, belo galho. Ai, 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 que amor de galho, galho da árvore. Árvore da montanha, olê, ai, aô. Árvore da montanha, olê, ai, aô. Este galho tinha um broto, ó que broto, belo broto. Ai, 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 que amor de broto. E o broto do galho, o galho da árvore. Árvore da montanha, olê, ai, aô. Árvore da montanha, olê, ai, aô. Este broto tinha uma folha, ó que folha, bela folha. Ai, 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 que amor de folha. Folha do broto e o broto do galho, o galho da árvore. Árvore da montanha, olê, ai, aô. Árvore da montanha, olê, ai, aô. Esta folha tinha um ninho, ó que linho, belo ninho. Ai, 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 que amor de ninho. Ninho da folha, folha do broto e broto do galho, galho da árvore. Árvore da montanha, olê, ai, aô. Árvore da montanha, olê, ai, aô. Esse ninho tinha um ovo, ó que ovo, belo ovo. Ai, 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 que amor de ovo. E o ovo do ninho, ninho da folha, folha do broto e o broto do galho, galho da árvore. Árvore da montanha, olê, ai, aô. Árvore da montanha, olê, ai, aô. Este ovo tinha uma ave, ai que ave, bela ave. Ai, 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 que amor de ave. A ave do ovo e ovo do ninho, ninho da folha, folha do broto e o broto do galho, galho da árvore. Árvore da montanha, olê, ai, aô. Árvore da montanha, olê, ai, aô. Esta árvore tinha uma pluma, ó que pluma, bela pluma. Ai, 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 que amor de pluma. É a pluma da ave, a ave do ovo e ovo do ninho, ninho da folha. Então, gostaram, hein, da musiquinha? Perceberam que na música ele traz trechos das partes das plantas? Olha só, o galho, a folha. Observaram também que no galho tinha um ninho. Olha só, a planta, ela tem as partes dela que tem as suas serventias, mas como também é um espaço que abriga os animais, é um lugar de morada para os animais. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais à frente, tá bom? Olha só, vamos falar das funções das partes das plantas. Observem como as partes das plantas, elas são importantes, né? Cada uma faz parte de uma mesma engrenagem para o seu funcionamento, assim como o nosso corpo. O nosso corpo tem partes, né? E elas agregadas, elas trabalhando, fazendo parte de uma mesma engrenagem, elas conseguem desenvolver bem as suas funções. Vamos falar um pouco sobre a raiz, né? A raiz das plantas, a base das plantas. Sabe qual é a função da raiz das plantas? É puxar da terra toda a água. Nessa água, ela conduz os nutrientes que as plantas precisam, como se fosse um canudinho num copinho de água. A maior parte das raízes ficam embaixo da terra e pode ter vários formatos e tamanhos. Você sabia que nós comemos algumas raízes das plantas? Não sabia não? Olha só, a macaxeira é uma raiz que nós comemos, o inhame, o cará, a batata doce é uma raiz que nós comemos no nosso dia a dia, né? Geralmente ou no café da manhã ou na janta, eu já comi muito no almoço. Vamos lá. E você sabia também que o caule é a parte que deixa a planta de pé? O nosso tronco, ó. O caule é comparado ao nosso tronco. O caule dá sustentação àquela planta. E o seu trabalho é levar os nutrientes que a raiz sugou e repartir
repartir pela plantinha toda. O caule, ele distribui esses nutrientes para as outras partes das plantas, para os galhos, para as folhas, né? Para os brotos, para os frutos, para as sementes. Todos esses nutrientes, eles são distribuídos. Olha só como a função do caule é importante. Ele também pode ser chamado de tronco. Nem sempre eles são iguais. Cada planta pode ter um caule de tamanho, formato, textura e cores diferentes. O caule é muito importante para todos nós. Além de comermos alguns deles, vocês não sabiam que também nós podemos comer o caule das plantas? Claro que nós podemos. O palmito é um caule que nós comemos. Quem já comeu um palmitozinho numa salada? Delícia, né? É um caule que nós nos alimentamos dele também, né? E aí, eles servem para fazer o lápis, né, que nós escrevemos, né, que nós usamos na escola, as bancas, né, as carteiras que nós sentamos, também é feito com o caule das plantas, os móveis e madeiras, as estruturas e madeiras, a porta, os móveis que nós temos em casa, tudo isso é feito com o caule das plantas. Olha como é importante essa estrutura para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência, né? E temos alguns exemplos de outros caules que nós consumimos. Quem já viu a cana-de-açúcar? Quem já chupou rolete de cana? Quem já tomou um caldo de cana? Tudo isso é feito com o tronco, né, da plantinha. Então, a cana-de-açúcar, o palmito, o alho-poró. Adoro fazer arroz com alho-poró. O alho-poró é um tronco que nós também comemos, que nós também consumimos, né? E a folha? A folha é verdinha, porque ela tem o quê? A clorofila, que é como se fosse uma tinta. O trabalho da folha é transformar a luz do sol em energia. Isso faz com que as plantinhas elas cresçam, com que elas se desenvolvam melhor, saudáveis, bonitas, viçosas. Há algumas folhas que nós podemos comer em saladas, né? Elas são boas para a nossa saúde, algumas saladas são feitas de folhas, mas há folhas que são venenosas e a gente precisa ter cuidado, inclusive para tocar em algumas folhas, né, porque elas podem nos envenenar, né? As folhas elas tanto servem para nos alimentar, como elas também podem ser nocivas para a nossa saúde. Um exemplo de folha que a gente come é o quê? O espinafre, a couve, folha, a alface, a rúcula. A rúcula são exemplos de folhas que nós podemos comer em algumas saladas, né? E outras também, vocês podem pensar em outras folhas que vocês costumam utilizar no dia a dia de vocês. A flor, ela deixa a plantinha mais bonita e cheirosa. Eu adoro ter flores na minha casa. Eu acho lindo, o ambiente fica bonito, fica cheiroso, fica harmonioso. Você tem florzinha na sua casa? Tenta cultivar uma plantinha. Você vai ver como ela vai embelezar. E aí, mas o seu trabalho não é só enfeitar as plantas. As flores, além de perfumar, além de embelezar, a principal tarefa da flor é formar os frutos e as sementes para a reprodução. Você sabia também que há flores que nós podemos comer? Elas deixam o nosso prato bonito, além de serem deliciosos, né? Existem flores afrodisíacas que são colocadas em alguns pratos para decoração, mas também que são comestíveis, né? O fruto é a parte da planta que nós mais comemos. Os frutos são gostosos, nutritivos e também tem o trabalho de proteger a sementinha, não é? Na maior parte das plantas, elas ficam penduradas nos galhos. E quando estão maduros, eles caem no chão. Exemplos disso é o tomate, o pepino, a berinjela. A semente é pequenininha e fica escondida dentro do fruto. O seu trabalho é dar origem a uma nova plantinha. Como isso acontece? Os passarinhos comem os frutos e de uma certa forma transportam, né, essas sementes para outros lugares.
Quando os frutos também caem no chão, também é uma oportunidade de germinação. Lembra que eu trabalhei com vocês uma experiência de germinação com o caroço do feijão? O feijão é uma semente e vocês viram que ele foi germinado com condições apropriadas para germinação. A mesma coisa acontece com as sementes de outros frutos. Quase todos os dias nós comemos sementes. Você sabe qual é a semente que nós costumamos comer mais? Exemplo disso é o arroz, o feijão, a lentilha. São exemplos de sementes que nós temos no nosso cotidiano. E aí, eu vou levantar um quadro para vocês. Olha, as funções das plantinhas, né? A raiz, como eu já falei, suga os nutrientes, as sementes, o caule, a folha, o fruto, a flor, não é? E aí, ó, você sabia que as plantas nos dão medicamentos? Pois é, as plantas, elas são importantíssimas. Inclusive, eu gosto muito de óleos essenciais, né? Também sou aromaterapeuta e adoro estudar o sistema imunológico das plantas. Esses óleos, eles são extraídos das plantinhas. Olha que fantástico, minha gente. E esses óleos, eles vão atuar em diversas áreas, em diversas disfunções do nosso corpo. Se a gente souber usar direitinho, né, a gente tem a cura de várias doenças através das plantas, que nos fornecem também um medicamento. As plantas, elas limpam os gases poluentes, nos fornecem matéria-prima, como eu já falei para vocês, mesa, cadeira, móveis, não é? Inclusive teto, né? Eu já vi teto de madeira, achei fantástico. Hoje tem decoração em casa, painéis feitos com madeira. Fantástico o uso da madeira como matéria-prima para o nosso dia a dia. Também servem de lares para muitas espécies, como já havia falado. As plantas, elas são fundamentais para o restabelecimento da saúde mental. Então, nesse período de pandemia, você que cultiva uma plantinha, você vai ver como você vai se sentir feliz, confortável, como vai embelezar o seu lar, como vai ficar bonita, né, a sua casa, cheirosa. E você vai ter aquele cuidado, né, de tratar aquela plantinha com amor. Eu mesma adoro cultivar plantas na minha casa, né? E aí, eu queria que vocês pudessem conversar com os familiares de vocês, dialogar um pouquinho, né, sobre essas partes das plantas, as suas funções, e eu vou lançar o desafio para vocês, tá? Olha só, não tem papelão? Alguém tem papelão em casa? Deve ter, tá? Vocês vão reutilizar papelões, rolinhos de papel higiênico e outros materiais que vocês possam dispor na residência de vocês. Não precisa comprar nada, tá, gente? Vamos reutilizar aquilo que a gente já tem em casa e fazer uma experiência bem legal, né? Eu quero ver vocês confeccionarem uma árvore e todas as partes das suas plantas, como essas que eu acabei de falar para vocês. Eu quero que vocês usem a criatividade, façam as raízes, façam as folhas, façam os frutos, as sementinhas caindo, usem a criatividade. Se puder, reúne a família. É tão legal esse trabalho colaborativo, em que todo mundo está ali reunido, construindo. Se puder, ó, tirem foto. Se vocês tiverem acesso, compartilhem nas redes sociais, não é? E vou dizer mais, se puderem explorar a oralidade, eu ficaria muito, muito, muito feliz se vocês pudessem fazer um videozinho, para quem puder tiver acesso, né, e se sentir confortável. Faz um videozinho, fazendo ali essa arte, reutilizando materiais recicláveis, né, papelão e outros materiais que vocês possam eventualmente ter em casa. Faz um tutorialzinho, grava aquele vídeo confeccionando isso e compartilha com a gente. E hoje eu encerro mais uma aula da TV Escola Jaboatão e nos encontramos na próxima aula. Um beijo para vocês!